O ar no grande átrio do Museu Coleção Berardo estava eletrizante, denso, quase palpável com a antecipação. A voz da Clara Matos, presidente da guilda, ecoava pelos mármores e vidro, construindo uma tensão que me apertava o peito. As minhas mãos, frias e ligeiramente suadas, repousavam no colo. Via a minha equipa, os seus rostos uma mistura de esperança e nervosismo. João Antunes, o meu mentor, o homem que me trouxe até aqui, estava ao meu lado, os seus olhos azuis brilhando com uma calma confiante que tentava infundir em mim. Do outro lado da sala, Pedro Macedo estava sentado, rígido como uma estátua de sal, ao lado de Sofia Castro. A expressão de Pedro era de fúria contida, uma máscara de arrogância que por vezes deixava escapar uma pontada de ansiedade. Sofia, pálida e tensa, roía as unhas, os seus olhos faiscando entre o palco e o rosto contraído de Pedro. Olhava para eles e, por um instante, uma vaga memória de outra noite, de um vestido diferente e um vinho derramado, cruzou-me a mente. Um flash de dor, mas já sem a ferida. Este ano a escolha foi incrivelmente difícil e, no fim, notavelmente clara. Clara Matos anunciava, os seus olhos percorrendo a audiência antes de pousarem no envelope dourado. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo meu próprio coração a bater descompassadamente. Como tinha chegado até aqui? Esta vitória, esta absolvição pública da mulher que ele tentou destruir. Mas isso foi há um ano. Um ano de luta, de renascimento. Lembro-me bem do dia em que tudo começou a desabar, o dia em que o meu mundo se tornou público, sangrando à vista de todos. Tudo tinha começado naquela noite, um ano antes. A gala da Fundação Macedo. Aquele baile de beneficência anual, uma exibição de poder e influência que Pedro orquestrava com a precisão de um ditador. Eu, Ana Rebelo de Macedo, a sua esposa há 5 longos anos, era a sua mais importante acessório. Mas nessa noite, eu tinha decidido que não seria apenas um acessório. O meu vestido azul safira, sedoso e fluido, repousava sobre a cama no nosso penthouse em Lisboa, um espaço mais para exibir do que para viver. Escolhi-o como um pequeno ato de rebeldia silenciosa. Não era o Chanel prateado e imponente que a nossa estilista tinha sugerido e que Pedro tinha aprovado. Não. O azul safira era suave, falava de mim, da Ana que ele tentara apagar. O que é isto? A voz de Pedro cortou o silêncio do quarto, sem um pingo de calor. Ele já estava impecável no seu smoking, o rosto, que muitas achavam belo, carregado por um vincado entre as sobrancelhas perfeitas. É o meu vestido para esta noite, respondi, tentando manter a voz firme, mas as minhas mãos já tremiam ligeiramente. Eu escolhi-o na semana passada. Ele aproximou-se, apanhando um pedaço da seda entre o polegar e o indicador, como se fosse um objeto desprezível. Mais parecido contigo? Com quem exatamente? A estudante desconhecida que eu encontrei? Ou a esposa de Pedro Macedo? O Chanel é uma peça de investimento, diz poder. Ele largou a seda deixando-a cair. Diz tentar. A palavra picou-me mais do que um grito. Era a sua arma favorita, uma dispensa silenciosa e condescendente que me fazia sentir pequena, tola. A boca secou-me, mas a obstinação endureceu a minha espinha. Quero usar sussurrei, e apesar do sussurro, as palavras soaram pesadas, cheias de uma nova e perigosa rebeldia. Ele encarou-me, aqueles olhos cor de ardósia, frios e ilegíveis, e depois, o seu sorriso lento e gélido, um sorriso que nunca chegava aos olhos, um sorriso que eu aprendera a temer mais do que a sua raiva. Está bem, disse ele, a palavra seca, cortante. Se estás tão determinada a fazer a tua pequena declaração, quem sou eu para te impedir? Apenas estás pronta em 1 hora. A pontualidade é primordial. Ele virou costas e saiu.
o clique da porta ecoando na minha pequena vitória vazia. Sabia que Pedro nunca concedia um ponto simplesmente. Ele arranjaria uma forma de me fazer pagar por esta pequena ousadia. A viagem para a gala foi silenciosa. O Rolls-Royce deslizava pelas ruas de Lisboa, os prédios iluminados e os carros a desfocar-se na noite. Sentia um nó de pavor a apertar meu estômago. O silêncio de Pedro era sempre mais ameaçador do que a sua raiva explícita. A máscara que ele usava para o público, o sorriso encantador, a confiança fácil, encaixava-se perfeitamente no momento em que saímos do carro e os flashes dos paparazzi explodiram. Ele ofereceu-me o braço, a sua mão quente nas minhas costas, um gesto possessivo para as câmeras. "Sorri, querida", murmurou ao meu ouvido. "És uma Macedo. Tens tudo o que podes querer." No interior do Museu Coleção Berardo, transformado numa maravilha celestial, 1000 luzes pendiam do teto abobadado, imitando um céu estrelado. Bancas carregadas de flores e pratas brilhavam sob a luz, mas eu sentia-me mais fantasma do que pessoa, apenas a esposa, a Ana Macedo, que orbitava o centro de gravidade. Pedro. Onde ele ia, eu ia. Onde ele sorria, eu sorria. E então vi Sofia Castro. Impossível não ver. Ela era uma labareda num salão de elegância silenciada, vestida num vermelho escandaloso que pouco deixava a imaginação. Filha de um promotor imobiliário rival, Sofia tinha a ambição gravada nos seus traços belos e afiados. Há meses que os sussurros sobre Sofia e Pedro me perseguiam, mas ele sempre os tinha descartado com uma gargalhada, chamando as minhas desconfianças de paranoia. Mas o modo como ele olhava para Sofia esta noite era diferente. Quando Sofia deslizou na nossa direção, os seus olhos fixos em Pedro, senti uma corrente entre eles tão palpável que foi como um choque elétrico. "Pedro, querido", Sofia ronronou, ignorando-me completamente. "A festa é um triunfo, como sempre." "Sofia", a voz de Pedro era mais quente, mais genuína do que tinha sido comigo a noite toda. "Estás incandescente." "Tento", Sofia riu, colocando uma mão perfeitamente cuidada no braço dele. O gesto era uma afirmação de posse. Eu estava ali, congelada, invisível. A sociedade educada à nossa volta fingia não reparar, mas sentia os seus olhares furtivos, os seus julgamentos silenciosos. Eu era o obstáculo azul safira, a esposa inconveniente na presença da mulher que o meu marido verdadeiramente desejava. Finalmente, Pedro virou-se para mim, o seu sorriso apertado. "Ana, lembras-te da Sofia?" "Claro", disse a minha voz gelada. "É difícil esquecer." O sorriso de Sofia era um flash predador de dentes brancos. "Igualmente. É um vestido simples, Ana. Muito discreto." O elogio era envenenado, simples, discreto. Naquela sala, essas palavras significavam comum, sem importância. Antes que eu pudesse responder, Pedro desviou a conversa, iniciando uma discussão sobre uma recente aquisição. Ele manteve a mão de Sofia no braço dele, criando um círculo fechado que excluía a sua própria esposa. Recuei um passo, a humilhação a subir-me pelo pescoço num rubor quente. Precisava de escapar, nem que fosse por um momento. "Com licença", murmurei, esgueirando-me do grupo. Nenhum deles pareceu notar a minha partida. Encontrei uma alcova silenciosa perto do terraço, pegando um copo de champanhe de um empregado. A minha mão tremia ligeiramente. Respirei fundo e devagar, o ar frio da noite como um bálsamo na minha pele quente. Via o meu marido à distância. Ele ria com Sofia, a cabeça inclinada para a dela, toda a sua linguagem corporal gritando intimidade e afeição. Era uma declaração pública do seu caso, um espetáculo desenhado para me ferir. Depois de vários longos minutos, ele pareceu lembrar-se da minha existência. Os seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala,
e ele começou a caminhar na minha direção. Sofia permaneceu atrás, um olhar de triunfo presunçoso no rosto. Por um momento selvagem e tolo, senti um vislumbre de esperança. Talvez ele viesse para pedir desculpa. Talvez ele tivesse visto a dor nos meus olhos. Ele parou à minha frente, a sua expressão ilegível. Pegou num copo de vinho tinto de uma mesa próxima, um merlot profundo cor de sangue. "Estás a divertir-te, querida?" perguntou, a voz enganosamente suave. "É um evento maravilhoso, Pedro", disse escolhendo a resposta segura e neutra. "É? Preocupei-me que te sentisses excluída, especialmente com esse vestido." Ele girou o vinho no copo, o líquido escuro a agarrar-se aos lados. "Quiseste fazer uma declaração esta noite, não foi? Ser vista como a tua própria pessoa." A malícia na sua voz era agora inconfundível. O nó de pavor no meu estômago apertou-se numa pedra fria e dura. "Só queria sentir-me eu mesma." Sussurrei. "Tu mesma?" Ele escarneceu. Deu um passo em frente, o seu corpo a bloquear-me da vista da maioria da sala. "Deixa-me dizer-te quem tu és. És Ana Macedo. Existes porque eu o permito. O teu nome, o teu estatuto, o teu mundo inteiro. É tudo um presente meu, e tu és uma recipiente profundamente, profundamente ingrata." O seu movimento foi súbito, um tropeção deliberado e brusco. O copo inteiro de vinho tinto inclinou-se, e o líquido escuro e viscoso caiu em cascata pela frente do meu vestido azul safira. Foi como uma ferida fatal, uma mancha carmesim florescendo que se espalhou pela seda delicada, destruindo-o completamente. Um suspiro coletivo percorreu os convidados mais próximos de nós. "Oh, meu Deus!" exclamou Pedro, a sua voz gotejando falsa preocupação. "Que desastrado da minha parte! Lamento imenso, Ana. Deves ter esbarrado em mim." Ele estava a culpar-me na frente de todos. A mentira era tão descarada, tão cruel, que me roubou o ar dos pulmões. Olhei para a ruína do meu vestido, o vinho a encharcar a minha pele, frio e pegajoso. Depois levantei o olhar para o seu rosto. Não havia desculpa nos seus olhos. Apenas um brilho frio e triunfante. Ele tinha vencido. Tinha me punido pela minha ousadia e reafirmado o seu domínio. Tirou um lenço de seda do bolso e começou a limpar inutilmente a enorme mancha, piorando-a. "Aqui, deixa-me ajudar. Isto é um desastre completo. Estás um caos." As suas palavras ecoaram na minha cabeça. "Estás um caos." Finalmente parou, suspirando dramaticamente. "Bem, isto está arruinado. Deves ir para casa e mudar de roupa, querida. Não é preciso fazer uma cena." E depois veio o golpe final devastador. Virou-me as costas, deixando-me ali, manchada e humilhada. Caminhou diretamente de volta para Sofia, que assistia com um sorriso largo e vitorioso. Ele pegou na mão dela, levou-a aos lábios para um beijo teatral e depois conduziu-a para a pista de dança. Enquanto a orquestra entoava uma valsa romântica, a sala girava. Todos os olhos estavam em mim. Via a piedade, a curiosidade mórbida, as fofocas sussurradas por trás de mãos elegantes. Pedro nem sequer olhou para trás. Ele abraçava Sofia, rindo e sussurrando ao ouvido dela enquanto giravam sob o teto estrelado. O carmesim do vestido de Sofia, uma combinação perfeita e cruel com a mancha no meu. Naquele momento, algo dentro de mim partiu-se. O amor que eu sentira, a esperança a que me agarrara, tudo se estilhaçou, deixando para trás apenas as arestas afiadas da traição. Eu não era apenas uma esposa para ele. Era um adereço para ser usado e descartado. Ele não tinha apenas derramado vinho no meu vestido. Ele tentara derramar na minha alma para manchar o meu próprio ser com vergonha. Com uma força que eu desconhecia possuir, endireitei a minha postura. Mantive a cabeça erguida, ignorei o mar de rostos curiosos e caminhei. Não corri.
Caminhei com passos deliberados e medidos pelo coração do salão de baile. Passei pelo meu marido a dançar e a sua amante, e saí para a noite fria e impiedosa, deixando a gaiola dourada para sempre. O ar frio da noite foi um choque depois do salão superaquecido. Caminhava sem destino, a minha mente um turbilhão de choque e fúria incandescente. As luzes da cidade borravam-se através das lágrimas que me recusei a derramar. Ignorei a chamada preocupada do porteiro, passando pela fila de limusines e carros. O meu vestido arruinado, uma bandeira da minha desgraça pública. Não sei quanto tempo caminhei, mas eventualmente os sons do pulso da cidade trouxeram-me de volta a mim. Encontrei-me em frente ao Hotel Ritz, um bastião da elegância do velho mundo e discrição silenciosa. Por impulso, empurrei as pesadas portas de latão e entrei no átrio. Contornei a recepção e deslizei para o lendário Ritz Bar. O bar era um oásis de calma, madeira escura, iluminação suave e o murmúrio de conversas civilizadas. Encontrei uma pequena e isolada cabine no canto e deslizei para o assento de couro, finalmente permitindo-me encolher, abraçando-me. A enorme mancha de vinho no meu vestido parecia uma marca a fogo. Um empregado aproximou-se, a sua expressão profissionalmente neutra, embora os seus olhos piscassem na mancha. "Posso trazer-lhe algo, senhora?" "Um conhaque", disse, a minha voz a falhar ligeiramente. "Por favor." Quando a bebida chegou, segurei o pesado copo nas mãos, deixando o calor infiltrar-se nos meus dedos frios. Não bebi, apenas olhei para o líquido âmbar, revivendo a cena na gala repetidamente. O sorriso frio de Pedro, o tropeço deliberado, o olhar triunfante nos olhos de Sofia, os olhares de pena dos convidados. Um ato brutal para um homem brutal. Um ato brutal para um homem brutal. A voz era profunda e ressonante, assustando-me. Olhei para cima e vi um senhor idoso a postos junto à minha mesa. Estava impecavelmente vestido com um casaco de tweed, o cabelo uma explosão de prata, o rosto vincado com o tipo de sabedoria e autoridade que se ganha, não se herda. Segurava um copo do que parecia ser uísque. "Peço desculpa", disse eu, as minhas defesas imediatamente a aumentarem. "Posso?", perguntou ele, gesticulando para o assento à minha frente. Assenti hesitantemente, demasiado atordoada para recusar. Ele sentou-se na cabine com uma graça silenciosa. "Estive na gala. Vi o que o Sr. Macedo fez. Não houve nada de acidental nisso." Encarei-o. Eu não sei do que está a falar." O homem sorriu gentilmente, uma expressão bondosa e conhecedora. "Minha cara, não há necessidade de pretensão aqui. Estás entre os feridos que andam. Conheço bem o olhar. O meu nome é João Antunes." O nome registrou-se com um choque. João Antunes era uma lenda, um recluso. Era um bilionário feito a si mesmo que construíra um império tecnológico global do nada antes de o vender e desaparecer da vida pública décadas atrás. Havia rumores de que era um feroz rival do pai de Pedro, um homem que operava num plano ético completamente diferente. "É o João Antunes", disse com uma risada seca. "Muito mais velho e muito menos interessante do que os jornais costumavam fazer-me parecer. Faço uma rara exceção para a Gala Macedo todos os anos. É um estudo antropológico fascinante de avareza e ego." Ele tomou um gole do seu uísque, os seus olhos aguçados e inteligentes a estudarem-me. "Via no início da noite, senhora Macedo. Quando chegou, havia um fogo nos seus olhos, um vislumbre de desafio. Esse vestido azul safira também não foi um acidente, foi?" Fiquei surpreendida com a sua percepção. "Não", admiti, a minha voz mal audível. "Não foi." "Pensei que não", ele assentiu. "Pedro é filho do pai. Ele não vê as pessoas como almas, mas como ativos num balanço. A senhora, suspeito eu, foi a sua aquisição mais valiosa. Mas as aquisições podem ser alienadas, especialmente quando começam a pensar por si mesmas." As suas palavras atingiram diretamente o cerne da questão,
articulando a verdade que eu tinha tido demasiado medo de admitir a mim mesma durante anos. As lágrimas que eu contivera finalmente brotaram nos meus olhos. Ele fez isto para me quebrar, disse eu, as palavras sufocadas pela dor. Para mostrar a todos que eu lhe pertenço, que ele pode magoar-me e descartar-me quando quiser. E ele conseguiu? Perguntou João, o seu olhar firme e intenso. A pergunta pairava no ar entre nós. Ele conseguiu? Sentia-me partida, humilhada, estilhaçada. Mas ao olhar para aquele estranho, que me via não como uma vítima, mas como uma pessoa, um vislumbre do fogo que ele mencionara antes reacendeu-se. Era o mesmo fogo que me levara a projetar aquela biblioteca premiada. O mesmo fogo que me levara a escolher o vestido azul safira. Não, disse a palavra ganhando força à medida que a pronunciava. Não, ele humilhou-me. Ele magoou-me, mas não me quebrou. Um sorriso lento e genuíno espalhou-se pelo rosto de João Antunes. Bom, era o que eu esperava ouvir. Porque a vergonha, senhora Macedo, é uma emoção inútil. Mas a raiva pode ser um combustível magnífico. Pode construir impérios ou, nas mãos certas, pode derrubá-los. Ele inclinou-se ligeiramente, a sua voz baixando para um tom conspiratório. Tenho observado os Macedo Holdings há muito tempo. Pedro é arrogante e desleixado. Ele acredita que é intocável. Pessoas assim deixam-se sempre expostas. Ele fez uma pausa, deixando as suas palavras assentar. Tem uma mente de arquiteta, não tem? Vê o mundo em termos de estrutura, design e integridade. Sabe que mesmo o arranha-céus mais imponente pode ser derrubado se comprometer a sua fundação. O meu coração começou a bater mais rápido. Aquela não era uma conversa comum. Era algo completamente diferente. O que estão a sugerir? Estou a sugerir, disse João, os seus olhos brilhando com uma luz perigosa, que tem uma oportunidade única. Tem o conhecimento interno do homem e tem uma razão para querer justiça. Eu tenho recursos e uma aversão profunda a tudo o que o nome Macedo representa. Parece-me que podemos ter um interesse comum. Ele colocou um cartão de visita simples e elegante na mesa. Continha apenas o seu nome e um número de telefone privado. Vá para casa, senhora Macedo. Não para o penthouse dele, mas para um lugar da sua escolha. Tire um dia, deixe a raiva transformar-se em resolução. E quando estiver pronta para deixar de ser uma vítima e começar a projetar o seu próprio futuro, e talvez a queda dele, ligue-me. Tenho um projeto em mente que pode interessar a uma arquiteta do seu calibre. Ele levantou-se, fez uma pequena e respeitosa vênia e saiu do bar tão silenciosamente como tinha entrado. Eu fiquei ali sentada por muito tempo. O conhaque intocado, o meu olhar fixo no pequeno cartão branco. O ar no bar já não parecia opressor. Sentia-se carregado de possibilidade. A mancha carmesim no meu vestido já não parecia uma marca de vergonha. Era uma declaração de guerra. João Antunes ofereceu-me uma boia de salvação, mas era mais do que isso. Ele ofereceu-me um plano. Um plano para a vingança. Momentos como aquele fazem-me parar e pensar. Eu, uma mulher que passou anos a tentar não fazer ondas, a ser a esposa perfeita, a apagar-me para caber no molde que me tinham criado. De repente, estava sentada num bar chique no centro de Lisboa, com um estranho a oferecer-me não apenas uma saída, mas uma verdadeira revolução. Era ridículo, não era? Quero dizer, na minha cabeça, tudo o que eu queria era desaparecer, lamber as minhas feridas. Mas o João, ele via algo em mim que eu mesma já tinha esquecido. E isso, de alguma forma, era ainda mais assustador do que o próprio Pedro. Será que eu tinha realmente essa força? Seria eu capaz de fazer aquilo que ele sugeria? Eu nunca tinha sido uma pessoa de raivas monumentais ou planos grandiosos. A minha força estava na subtileza, na criação, não na destruição. Mas talvez a criação, neste caso, pudesse ser a forma mais potente de destruição. No fim das contas, quem me tornei depois daquilo
Fez-me ver que, às vezes, a vida nos empurra para caminhos que jamais imaginamos. O destino, ou sei lá o quê, tem as suas próprias voltas. No meu novo apartamento, uma moradia pequena na Lapa, longe do luxo vazio do penthouse de Pedro, encontrava consolo em coisas simples. Por vezes, quando a insônia me batia à noite, sentia falta da minha antiga vida. Não a vida de Ana Macedo, mas a minha vida antes dele. Antes da universidade, antes dos prêmios, antes da grande arquitetura. Recordava o cheiro à terra úmida na pequena horta do meu pai em Mafra, o modo como ele me ensinava a desenhar as formas da natureza, a encontrar a estrutura orgânica em cada folha, em cada flor. Ele sempre dizia que a verdadeira beleza estava na integridade, na forma como uma coisa se encaixava no seu ambiente sem pretensões. Não tentes ser algo que não és, filha, ele diria, as suas mãos calejadas a guiarem as minhas no papel. E não confies em quem promete mais do que pode dar. Na altura, pensei que falava dos vendedores do mercado. Agora, aquelas palavras soavam como um eco profético. O castelo dourado que Pedro construíra, as promessas de tudo o que podes querer. Tudo parecia bom demais. E bom demais, eu sabia agora, nunca é verdade. Na manhã seguinte, acordei nos lençóis impecáveis de uma suíte do Hotel Ritz, reservada em nome de solteira. Ana Rebelo. A primeira luz do amanhecer filtrava-se pela janela, iluminando o vestido azul safira, agora seco e rígido, drapeado numa cadeira. Era uma lembrança feia e dolorosa, mas não o escondi. Olhei para ele como um soldado olha para as suas cicatrizes de batalha. Um testemunho do que eu tinha sobrevivido. A primeira chamada que fiz não foi para João Antunes, mas para Helena Neves, a advogada de divórcio mais implacável de Lisboa. A reputação de Helena era lendária. Ela era conhecida por desmantelar os impérios de homens poderosos que maltratavam as suas esposas. Helena é a Ana Rebelo, disse eu, a minha voz clara e firme. Preciso de contratá-la. Estou a deixar o meu marido. Houve um breve silêncio do outro lado, seguido por um assobio discreto. Ora, tenho esperado por esta chamada há 3 anos, Ana. Qual foi a gota d'água? Ele redorou o meu vestido com uma garrafa de Merlot à frente de 500 pessoas, disse eu com um toque de humor negro na voz. Humilhação pública. Chique, Helena respondeu secamente. Isso não são apenas motivos para divórcio. Isso é uma declaração de guerra. Estou no meu escritório. 11 da manhã. A reunião com Helena foi um mergulho estimulante na fria realidade estratégica. As tentativas de Pedro para me controlar começaram imediatamente. Quando saí do escritório de Helena, tinha recebido uma dezena de mensagens dele, escalando de preocupação fingida. Estás bem? Fiquei preocupadíssimo. Há ameaças diretas. Não podes fugir disto, Ana. Não sejas tola. Uma notificação do meu banco informou-me que as nossas contas conjuntas tinham sido congeladas. Ele pensava que podia matar-me de fome, controlar-me com dinheiro, como sempre o fizera. Ele subestimara-me. Ele esquecera-se que eu tinha aliados. A minha segunda chamada foi para o número no cartão de João Antunes. Ele atendeu ao primeiro toque. Senhor Antunes, é a Ana. Eu esperava que ligasse Ana. A voz dele era calorosa e encorajadora. Confio que dormiu sobre o assunto. Sim, confirmei. E contratei a Helena Neves. Os meus bens já estão congelados. Previsível, João riu. O primeiro movimento de um valentão é sempre para a carteira. Não se preocupe com isso. Estou a transferir um fundo inicial para uma conta em seu nome. Considere-o um adiantamento pelos seus serviços. Agora, sobre aquele projeto que mencionei. Está livre para nos encontrarmos esta tarde? Encontramo-nos num discreto clube privado, do tipo de lugar tão exclusivo que nem sequer tinha um sinal. Numa sala forrada a couro que cheirava a livros antigos e ambição, João expôs a sua proposta. Todos os anos, começou ele,
A cidade acolhe os prestigiados prêmios da Guilda Internacional de Arquitetura. O prêmio mais cobiçado é o de Edifício do Ano. Na última década, um projeto financiado ou desenhado pelos Macedo Holdings venceu. É um ponto de extremo orgulho para Pedro. Valida a sua crença de que é um visionário, um construtor, e não apenas um homem que herdou uma fortuna. Assenti. Conhecia bem os prêmios. Costumava ir com Pedro, a vê-lo aceitar louvores por monstros sem alma de vidro e aço. Este ano, continuou João, inclinando-se para a frente, quero patrocinar um projeto concorrente, um projeto com alma, um projeto com um propósito, e quero que seja a arquiteta principal. Ele desenrolou um conjunto de plantas na mesa. Eram para um grande armazém dilapidado numa parte negligenciada da cidade. Esta é a antiga fábrica têxtil de Alcântara. Eu sou o proprietário. Quero transformá-la num centro comunitário de artes de última geração. O Centro Fênix, pensei que poderíamos chamá-lo. Um lugar para artistas desfavorecidos, músicos, pintores, escultores, para terem estúdios, espaços de atuação e galerias. Um lugar de criação e renascimento, financiado inteiramente pela minha fundação. Prendi a respiração. Não era apenas um edifício, era um sonho. Era o tipo de projeto com que eu fantasiara antes de as minhas próprias ambições terem sido sufocadas. Era significativo, belo e profundamente humano. Quer que eu desenhe isto? Perguntei, a minha voz a tremer ligeiramente. Não quero que o desenhe, Ana. Preciso que o faça, disse João, o seu olhar intenso. Este projeto precisa de uma visionária. Precisa de alguém com paixão. Alguém que entenda o que significa ser silenciado e lutar por uma voz. Esta é a sua oportunidade de criar a sua obra-prima, mesmo no quintal de Pedro Macedo. Construiremos um monumento à criatividade e resiliência e iremos inscrevê-lo para o prêmio de Edifício do Ano. Vamos desafiá-lo no seu próprio terreno. A inteligência do plano era impressionante. Não se tratava apenas de vingança pessoal. Era sobre aniquilação profissional. Vencer Pedro na única coisa em que ele acreditava ser bom, roubar-lhe o prêmio que ele via como o seu direito de nascença, seria um golpe muito mais devastador do que qualquer acordo de divórcio. Ele vai lutar, disse eu, já a pensar na logística. Ele tem metade da Câmara Municipal no bolso. Licenças de construção, alvarás de obras. Deixe a política e o financiamento comigo, disse João com um aceno de mão. Estive fora do jogo por um tempo, mas ainda sei como mover as peças. O seu único trabalho é projetar o edifício mais extraordinário que esta cidade já viu. Pegue toda a dor, toda a raiva, todos os anos de talento suprimido e deite-o em tijolo, aço e luz. Um fogo acendeu-se no meu peito, queimando os últimos vestígios de medo e dúvida. Esta era a minha chance, não apenas de me vingar de Pedro, mas de voltar a ser eu mesma. De me tornar a mulher que eu devia ser antes que ele tivesse tentado apagar-me. Quando começo? Perguntei, a minha voz ressoando com uma força recém-descoberta. João Antunes sorriu largamente. Já começou, minha cara. Já começou. Ao sair do clube, o horizonte de Lisboa parecia diferente. Já não era um símbolo do poder de Pedro, mas uma tela à espera do meu toque. O processo de divórcio seria brutal, o frenesi mediático intenso. Pedro e Sofia exibiriam o seu relacionamento, tentando provocar-me. Mas nada disso importava mais. Eu não era a mulher quebrada no vestido manchado. Eu era Ana Rebelo, arquiteta, e estava prestes a desenhar os planos para a ruína de Pedro Macedo. Os meses seguintes foram um borrão de energia frenética e criação focada. Mudei-me para um loft minimalista chique noutra parte da cidade, um espaço que era inteiramente meu. Rapidamente se transformou num estúdio com esboços, plantas e amostras de materiais a cobrir cada superfície disponível. Vivia e respirava o Centro Fênix, trabalhando muitas vezes até tarde da noite,
alimentada por café e um desejo ardente de criar algo magnífico. Reuni uma pequena e brilhante equipa de jovens designers e engenheiros famintos que se inspiraram na minha visão e na missão do projeto. Eles viam-me não como uma socialite rejeitada, mas como uma líder, uma artista de imenso talento, finalmente libertada. Pela primeira vez em anos, senti-me respeitada, as minhas ideias valorizadas, o meu intelecto celebrado. A mulher que fora silenciada por tanto tempo estava agora no comando, a sua voz clara e decisiva enquanto dirigia cada detalhe do projeto. A batalha legal com Pedro foi, como previsto, um assunto vicioso e público. Os advogados dele tentaram pintar-me como uma mulher instável e vingativa, enquanto a comunicação social sensacionalista, alimentada por fugas estratégicas do campo de Pedro, publicava manchetes sórdidas. Sofia era frequentemente fotografada com Pedro, carregada de joias que ele lhe comprara, o par parecendo presunçoso e inatacável. Eu, por conselho da Helena Neves, mantive-me completamente em silêncio. Recusei-me a envolver-me na troca de acusações. A minha resposta não estaria nos jornais. Estaria na estrutura ascendente do Centro Fênix. Pedro, através das suas fontes, rapidamente soube do meu projeto. A princípio, ele desdenhou. Ela está a construir algum projeto de caridade no centro. Ele zombou para Sofia uma noite durante um jantar num restaurante com estrelas Michelin. Um pequeno projeto de vaidade financiado por aquele velho fóssil Antunes. É patético. Ela pensa que pode competir com a expansão da Torre Macedo. A expansão da Torre Macedo era a entrada de Pedro para os prêmios de arquitetura. Um arranha-céus de vidro frio e imponente, concebido para dominar o horizonte e projetar o seu poder corporativo. Sofia, a beber champanhe, estava menos confiante. Não a subestimes, Pedro. Pessoas desesperadas são perigosas. Ela não é perigosa. Ela é delirante, ele ripostou, a sua arrogância a cegá-lo. Ela nem sequer conseguiu escolher o próprio vestido para uma festa. Achas que ela consegue construir um legado? Mas à medida que a construção do Centro Fênix progredia com uma velocidade surpreendente, os sussurros começaram a circular na comunidade arquitetônica. O meu design era revolucionário. Eu não estava apenas a renovar a antiga fábrica têxtil. Eu estava a tecer a história industrial do edifício num design deslumbrantemente moderno e orgânico. Usei tijolo e madeira recuperados da estrutura original, combinando-os com vastas extensões de vidro e um átrio imponente inundado de luz natural. O edifício foi projetado para ser não apenas belo, mas sustentável e profundamente conectado à comunidade que servia. Era uma estrutura com alma. Entretanto, as rachaduras começaram a aparecer na fachada perfeita de Pedro e Sofia. As exigências de Sofia tornaram-se mais extravagantes. Queria um anel maior, um papel mais proeminente na Fundação Macedo. Um compromisso público que ele ainda hesitava em dar enquanto o divórcio estava pendente. Os seus honorários legais eram astronômicos e o escrutínio constante dos meios de comunicação estava a começar a desgastá-lo. Tornou-se mais irritável, mais controlador. Uma noite, Sofia voltou a mencionar o Centro Fênix. Vi uma renderização online no Architectural Digest, disse ela a percorrer o telemóvel. Estão a chamar-lhe o projeto mais aguardado do ano. As pessoas estão a falar dela, Pedro. Estão a chamá-la de gênio. Pedro arrancou-lhe o telemóvel da mão. Olhou para a imagem do edifício, uma estrutura que era toda luz, calor e inovação. Era tudo o que a sua fria torre corporativa não era. Uma veia pulsava na sua têmpora. É um golpe de sorte, rosnou, atirando o telemóvel de volta para ela. O dinheiro de Antunes pode comprar boa imprensa, mas não pode comprar bom gosto. É um abrigo de sem-abrigo glorificado. É o favorito para o prêmio da guilda, de acordo com o artigo. Sofia insistiu, a sua voz afiada. E se ela ganhar?
Ela não vai ganhar, ele rugiu, batendo com o punho na mesa, fazendo chocalhar a fina loiça. Eu sou Pedro Macedo. Eu não perco, especialmente para ela. O arroubo silenciou Sofia, mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Pedro começou a ver o Centro Fênix não como um hobby patético, mas como uma ameaça genuína. Ele começou a usar a sua influência para causar problemas. Inspeções súbitas e inesperadas no local da construção, atrasos nas entregas de materiais de fornecedores com ligações aos Macedo Holdings. Mas para cada obstáculo que Pedro criava, João Antunes estava lá para desobstruir o caminho. Uma inspeção falhada era anulada por uma chamada a um superior. Uma entrega atrasada era substituída por uma expedida de um fornecedor europeu que João tinha de reserva. A batalha era travada não nos tribunais ou nos tabloides, mas nas sombras da logística e da influência. Eu mantive-me acima da contenda, o meu foco inabalável. À medida que os últimos painéis de vidro eram instalados e os espaços interiores tomavam forma, caminhei pelo átrio do Centro Fênix. A luz do sol entrava pelos clarabóias, iluminando o tijolo quente e a madeira polida. Já podia ouvir o eco da música, imaginar a arte vibrante que em breve penduria nas paredes. Eu tinha derramado toda a minha dor, a minha raiva e a minha esperança naquele lugar. Era mais do que um edifício. Era a minha ressurreição. Eu tinha pegado no momento mais feio da minha vida e transformado-o em algo belo e duradouro. Pedro tinha tentado arruinar-me com uma mancha, mas eu tinha construído um marco. A gala era uma memória distante, um pesadelo de outra vida. A mulher que fugira envergonhada tinha desaparecido. No seu lugar estava a arquiteta da Fênix, pronta para a ver erguer-se das cinzas. O que acham que faria naquele momento? O medo ainda estava lá, uma sombra persistente, mas a determinação, essa sim, era um sol ardente. A noite dos prêmios da Guilda Internacional de Arquitetura foi exatamente um ano após a gala. O local era o mesmo, o Museu Coleção Berardo, mas para Ana Rebelo, o mundo tinha sido refeito. Cheguei não no braço de um homem poderoso, mas sozinha, uma mulher de substância e talento reconhecido. Saí do meu carro, não para uma barragem de sussurros de piedade, mas para um silêncio respeitoso, seguido pelos cliques excitados das câmaras. Os tabloides tinham sido substituídos por repórteres de conceituados periódicos de arquitetura e revistas culturais. O meu nome, Ana Rebelo, estava nos lábios de todos. O meu vestido naquela noite não era uma arma de desafio, mas uma afirmação de mim mesma. Era um vestido dourado brunido, estruturado e elegante, ecoando as linhas do meu próprio design celebrado. Irradiava confiança, não vulnerabilidade. Ao caminhar pelo tapete vermelho, vi Pedro e Sofia a chegarem atrás de mim. O rosto de Pedro era uma máscara trovejante de fúria. Sofia, agarrada ao braço dele, parecia pálida e ansiosa. O seu vestido vermelho do ano anterior, agora parecendo berrante e desesperado. Lá dentro, a atmosfera era elétrica. A sala fervilhava com a conversa dos dois principais concorrentes ao prêmio de edifício do ano, a colossal Torre Macedo e o inovador Centro Fênix. Fui imediatamente rodeada por cumprimentadores e admiradores, colegas arquitetos, críticos e artistas que em breve chamariam o meu edifício de lar. Encontrei João Antunes perto do pódio, a olhar para mim com imenso orgulho. Está a fazê-los tremer de medo, minha cara, disse ele, os seus olhos a cintilar. Não vejo um Macedo tão apoplético desde que o pai dele perdeu uma guerra de lances para mim em 98. Isto ainda não acabou, João, alertei, embora um sorriso tocasse os meus lábios. Ah, mas acabou, respondeu ele suavemente. Ganhar o prêmio é apenas o floreio final. Já ganhou. Olhe à sua volta. Tem o respeito deles. Tem o seu nome de volta. E criou algo que vai durar. As apresentações começaram.
Pedro foi o primeiro. Caminhou para o palco com a sua habitual arrogância, proferindo um discurso astuto e polido sobre como maximizar o espaço vertical e o valor para os acionistas. As representações da Torre Macedo eram impressionantes na sua escala, mas eram frias, genéricas e desprovidas de humanidade. Era um monumento ao dinheiro. Depois foi a minha vez. Um silêncio caiu sobre a sala enquanto eu caminhava para o pódio. Não usei gráficos chamativos nem jargão corporativo. Falei simplesmente do coração. Um edifício é mais do que apenas uma estrutura. Comecei, a minha voz calma e clara, a ressoar pelo grande átrio. É um contentor para a experiência humana. É um abrigo para os nossos sonhos. Um palco para as nossas vidas. Um repositório para as nossas memórias. Não deve dominar uma comunidade. Deve servi-la. Não deve intimidar. Deve inspirar. Falei sobre a história da antiga fábrica têxtil, sobre as vidas dos trabalhadores que outrora enchiam os seus salões. Falei sobre a minha visão de transformar um lugar de trabalho esquecido num lugar de criação vibrante. Atrás de mim, imagens do Centro Fênix preenchiam o grande ecrã, não renderizações estéreis, mas fotografias do espaço acabado, cheio de luz e vida. Mostrei os lofts de pintores banhados pelo sol, o estúdio de gravação de última geração, a íntima sala de espetáculos com a sua acústica perfeita e o grande e acolhedor átrio. Chamamos-lhe Centro Fênix, continuei, porque representa a ideia de que a beleza pode surgir do abandono, que o propósito pode ser encontrado no que outrora foi descartado, que uma base sólida não é sobre o quão alto se pode construir, mas sobre o quão profundamente se liga ao solo em que se está. Não mencionei Pedro. Não precisei. Cada palavra era uma acusação à sua filosofia, à sua ambição sem alma. O meu slide final era uma fotografia simples e poderosa do edifício ao anoitecer, as suas janelas a brilhar com luz quente, um farol de esperança na sua vizinhança revitalizada. A maior honra da minha carreira, concluí, o meu olhar percorrendo a audiência cativada. Tem sabe criar um espaço não para lucro ou para ego, mas para as pessoas, um lugar com alma. Obrigada. A sala explodiu. Não foi apenas um aplauso polido. Foi uma estrondosa ovação de pé. Foi um rugido de aprovação pelo meu trabalho, pela minha visão, por mim. Olhei para o mar de rostos e vi-o. Pedro ainda estava sentado, o rosto pálido de choque e raiva, as mãos cerradas em punhos brancos na mesa. Sofia sentava-se ao lado dele, parecendo completamente derrotada. Naquele momento, soube que João tinha razão. O prêmio não importava. Eu tinha ocupado o palco que fora o cenário da minha maior humilhação e tinha-o comandado. Eu tinha silenciado os sussurros e substituído-os por aplausos estrondosos. Eu tinha enfrentado o homem que tentara quebrar-me e tinha mostrado a ele e ao mundo inteiro do que eu era capaz de construir. A revelação estava completa, não apenas de um edifício, mas do meu verdadeiro eu. O que viesse a seguir era mera formalidade. A hora que se seguiu a minha apresentação pareceu-me fugaz e eterna. O ar no grande átrio estava denso com a antecipação, enquanto os jurados deliberavam. O burburinho inicial da conversa acalmou-se para um zumbido baixo e tenso. Eu estava sentada numa mesa com João e a minha equipa de design, aceitando as suas palavras silenciosas de encorajamento, mas sentindo-me estranhamente serena. Do outro lado da sala, a mesa de Pedro era uma ilha de silêncio hostil. Ele bebia uísque após uísque, o seu olhar fixo no palco, enquanto Sofia desfazia nervosamente um guardanapo de coquetel numa pilha de confetes. Finalmente, a presidente da Guilda de Arquitetura, uma distinta senhora idosa chamada Clara Matos, caminhou para o pódio. Todos os anos, começou ela, a sua voz ecoando pelo salão silencioso. Este prêmio reconhece um projeto que não só se destaca no design e na inovação,
mas também contribui profundamente para o tecido da nossa cidade. Este ano a escolha foi incrivelmente difícil e, no fim, notavelmente clara. Tivemos dois titãs da arquitetura em disputa, um representando o poder do horizonte corporativo, o outro, o coração da comunidade. Pedro sentou-se mais direito. Um vislumbre da sua antiga arrogância a regressar. Ele tinha vencido durante 10 anos seguidos. Não conseguia conceber um mundo onde isso mudasse. Embora a conquista técnica da expansão da Torre Macedo seja inegável, continuou Clara Matos, a verdadeira arquitetura deve ser medida pelo seu impacto na vida humana. É pela sua beleza deslumbrante, pela sua utilização inovadora do espaço histórico e pelo seu profundo compromisso com a alma da nossa cidade que os jurados tomaram uma decisão unânime. Ela fez uma pausa, abrindo o envelope dourado. A sala inteira prendeu a respiração. O prêmio de edifício do ano vai para o Centro Fênix, desenhado por Ana Rebelo. Por um momento, houve um silêncio absoluto, seguido por uma explosão de aplausos que abalou os próprios alicerces do museu. A minha equipa explodiu em gritos de alegria, abraçando-me e uns aos outros. João apertou o meu ombro, os seus olhos brilhando de orgulho. Senti uma onda de emoção tão poderosa que quase me fez dobrar os joelhos. Gratidão, vindicação e uma alegria profunda e retumbante. Caminhei até ao palco num transe, o prêmio pesado e belo parecendo surreal nas minhas mãos. Fiz um breve discurso sincero, agradecendo a João, a minha equipa e a comunidade que abraçaram o projeto. Enquanto falava, os meus olhos encontraram os de Pedro. Ele parecia ter sido atingido por um raio. O sangue escoara do seu rosto, deixando-o de um branco cadavérico. Ele olhava para mim, a sua expressão um coquetel tóxico de descrença, ódio e derrota total. Enquanto eu regressava à minha mesa, esperando uma recessão de heroína, uma comoção começou perto da entrada do salão. Um pequeno grupo de pessoas em fatos escuros e conservadores tinha entrado, liderado por um homem com uma expressão sombria e determinada. Não eram convidados. Eles moviam-se com um propósito perturbador, fazendo uma linha direta para a mesa de Pedro Macedo. Dois deles flanquearam Pedro, falando-lhe em tons baixos e urgentes. Um deles deslizou um documento pela mesa à frente dele. Um jornalista perto da cena, pressentindo uma grande história, levantou o telemóvel para começar a gravar. Pedro Macedo, disse o agente principal, a sua voz alta o suficiente para se fazer ouvir no silêncio súbito. Sou o agente Silva da SSI. Temos um mandado de prisão por várias acusações de fraude de valores mobiliários e desvio de fundos. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Pedro levantou-se abruptamente, o seu rosto contorcido numa máscara de fúria. Isto é ridículo. É um erro. Não fazem ideia de quem eu sou. Temos uma ideia muito clara, senhor Macedo, disse o agente Silva calmamente. Temos investigado as finanças da sua empresa nos últimos 6 meses, graças a uma denúncia muito detalhada e credível de uma fonte que estava ciente da contabilidade criativa do seu pai há anos. Parece que continuou a tradição familiar. Os olhos de Pedro dispararam pela sala, finalmente parando em João Antunes, que lhe deu um pequeno e educado aceno. A realização amanheceu no rosto de Pedro. Aquilo não era uma coincidência. O projeto, o prêmio, a prisão. Era tudo um ataque coordenado. Sofia, vendo todo o seu futuro a dissolver-se à sua frente, fez a sua escolha. Levantou-se, agarrou na sua mala e deu um passo deliberado para longe de Pedro. Não tenho nada a ver com isto, anunciou para a sala em geral, a sua voz estridente de pânico. Não fazia ideia. Sou tão vítima quanto qualquer um. Virou-se e praticamente fugiu do salão, abandonando-o sem um segundo olhar. A traição final pareceu estilhaçar o pouco de compostura que Pedro tinha. Tu, ele rugiu apontando um dedo trêmulo para mim. Foste tu. Fizeste isto. Antes que pudesse avançar, os agentes prenderam-lhe os braços atrás das costas, encaixando as algemas.
O som foi agudo e final no silêncio atordoado da sala. Enquanto o levavam, uma casca vergonhosa e gaguejante do homem poderoso que ele outrora fora, os seus olhos encontraram os meus uma última vez. Neles não vi remorso nem compreensão, apenas a raiva impotente de um rei cujo castelo ruíra em pó à sua volta. Eu não senti nada, nem ódio, nem pena, nem sequer satisfação. Ele era simplesmente irrelevante, um fantasma de um passado que eu já tinha deixado para trás. Virei as costas à cena patética da sua queda e olhei para o prêmio na minha mão. Esta era a minha vitória, não a destruição dele, mas a minha criação. Eu não tinha derrubado o seu império por despeito. Eu tinha simplesmente construído um melhor, fundado na integridade, na paixão e na luz. O karma que encontrara Pedro Macedo foi uma consequência das suas próprias ações. Uma conta que finalmente tinha chegado. O meu futuro não era sobre ele. Era sobre o próximo edifício, o próximo projeto, o próximo sonho. Era um futuro que eu mesma desenharia. E hoje, não faço ideia. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto uma pontada de exaustão. Lembro-me dos anos perdidos e pergunto-me se valeu a pena tanto caos para encontrar este propósito. Provavelmente sim, provavelmente não. A vida não é um plano de arquitetura perfeito, com todas as linhas definidas e os materiais escolhidos. É um esboço em constante mudança, cheio de emendas e de áreas que ainda precisam de ser preenchidas. É a minha criação e isso, por si só, já é um tipo de vitória.